Um dos artigos mais objetivos e explícitos é o artigo 53 da nossa Constituição, que recebeu, em 2001, uma única emenda reforçando a plena garantia da imunidade parlamentar, uma base da nossa democracia. Diz esse artigo, abro aspas, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Está escrito, foi reforçado em nossa Constituição do Brasil. Mas mesmo assim, a ditadura da toga hoje vigente, que manda e desmanda nesse país, com a anuência do Senado Federal, pretende superar o regime militar, realizando verdadeira perseguição política com os críticos de quem está hoje nesse poder, dormindo. Aliás, quem está dormindo em berço esplêndido somos nós, senadores. Mas quem está ditando as regras, rasgando a nossa Constituição, dia sim, dia não, são alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu quero falar aqui que a vítima dessa vez, da semana passada, é o excelente deputado federal atuante, com vários mandatos aqui na casa, que é Marcel Van Hatten, que dentro de um colégio formado por mais 512 colegas dele, deputados federais, tem sido um dos mais combativos contra as brutais injustiças praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, olha o que é interessante, eu quero abrir aqui um parêntese. A gente vê esses jantares aí de ministros do Supremo, com o presidente da Casa Legislativa, com ministros de Estado. É uma salada, né, que é indigesta, realmente, para quem quer ver a separação entre os poderes, como preconiza a Constituição, a independência entre os poderes. E a gente, de forma estarrecedora, viu agora, por exemplo, o Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, que tem vários senadores aqui na casa, né, sendo aí trazido de volta, porque o PSD estaria favorável pela reconciliação do Brasil a fundamental anistia de injustiçados com o protesto popular do dia 8 de janeiro. E, a partir do momento que se viu um movimento do PSD nesse sentido da anistia, coincidentemente, um processo de acusação de corrupção passiva, Caixa 2, e lavagem de dinheiro, que estava adormecido desde 2019 sob a responsabilidade da Justiça Eleitoral de São Paulo, foi trazida de volta para o Supremo Tribunal Federal. Pergunta que eu faço é o seguinte: claro que corrupção passiva, Caixa 2, lavagem de dinheiro, tem que ser investigada e punida ao extremo. Mas não é oportuno, um oportunismo, um casuísmo, que se traga agora esse processo só porque o PSD começou a ver o óbvio que para reconciliar o país precisa parar com as injustiças que estão acontecendo com os presos políticos? Ou vai trazer outros também, de outros partidos, como tem casos aí de vários que foram parar em justiça estadual eleitoral, inclusive no meu Ceará, com relação à denúncia, delação, inclusive no meu Ceará, vai trazer também? Ou isso aqui serve apenas de moeda de troca para perseguir quem não coaduna com esse sistema de intimidação que existe hoje no Brasil? O próprio ministro Alexandre de Moraes havia encaminhado o caso lá para a Justiça do Estado de São Paulo. Olha a curiosidade. Em 2021, a Justiça aceitou a denúncia, tornando o Kassab réu, e o processo seguiu o curso normal por anos. Em março desse ano, repito, de forma repentina, o mesmo ministro Alexandre de Moraes determinou que o inquérito voltasse para o Supremo Tribunal Federal, assumindo novamente o controle do caso.
A justificativa usada foi uma recente mudança de entendimento sobre o foro privilegiado, entendimento esse que, na prática, permite que o STF continue com processos mesmo após o investigado deixar o cargo. Ou seja, eles ampliaram o prazo do foro, que já é uma vergonha ter foro, porque fica todo mundo na mão, comendo na mão dos ministros do STF. Para você subir numa tribuna dessa, tendo algum processo no STF, aliás, hoje nem precisa disso. Tem parlamentares que falam aqui abertamente nos quatro cantos, rapaz, a gente tem que fazer uma autocensura, porque a tribuna já não vale mais nada. Você pode pegar uma fala da tribuna, como já aconteceu com outros parlamentares, inclusive o caso do Marcel Van Hatten, que eu estou falando, que ele proferiu palavras da tribuna e está sendo agora ameaçado, porque é um político brilhante, da direita, conservador, e que fala verdades. Nesse país hoje nós não temos democracia, a gente não pode falar verdades, mas nós não vamos deixar nos intimidar. Chega de autocensura. Como disse a ministra Carmen Lúcia, e ela mesmo censurou, na véspera da eleição de 2022, censurando um documentário, censura prévia, cala a boca, já morreu. Mas para alguns é subterfúgio ainda, para alguns é carta na manga, mas a história vai mostrar tudo isso. Por isso que eu quero jogar luz em cima dessas sombras. Olha só o que é que aconteceu. O problema disso tudo está no timing. Essa decisão ocorre justamente no momento em que Kassab, presidente do PSD, passou a sinalizar apoio à anistia aos presos de 8 de janeiro. Poucos dias antes, Kassab havia se reunido com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tratar o assunto, o que foi amplamente noticiado. A sequência dos fatos levanta uma suspeita legítima. Estaria o judiciário usando processos judiciais como instrumento de pressão política? Porque ali é um tribunal político mais do que nós, todos aqui. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é mais político de todos nós. Comanda o Brasil politicamente. E com a mão pesada, porque as leis são eles. As leis são eles. E a gente vê pouca divergência. Pouca divergência e acha estranho tudo isso que está acontecendo no Brasil. É uma lei do silêncio. Então, o recado é claro. Apoiar a anistia, se prepare que entra na mira. Isso não é justiça imparcial. Isso soa como chantagem institucional. Quando decisões judiciais coincidem com disputas políticas e mudanças de posicionamento partidário, o sinal de alerta precisa ser ligado. O judiciário não pode ser uma arma nas mãos de quem ocupa temporariamente uma cadeira na Suprema Corte. Jamais. A lei deve valer para todos, mas a aplicação seletiva dela é tão grave quanto a impunidade. Esse caso, senhor presidente, se encaixa num padrão que tem se repetido nos últimos anos. Parlamentares sendo caçados ou perseguidos por opiniões, inquéritos sendo abertos ou reabertos com base em conveniências políticas e a intimidação velada como método de controle dos poderes. A cassação de mandatos por divergência política está virando rotina nesse país. Está virando rotina, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Deltan Dallagnol, que voltou agora o processo, foi pedido para as mãos do STF. Um processo dele, um cara cumpridor das leis, que botou políticos junto com a força-tarefa de servidores exemplares, políticos corruptos, empresários corruptos, atrás das grades, como tem que ser. Aí, preste atenção. Olha só o que foi que aconteceu. Deltan Dallagnol, que de forma abrupta e injusta teve seu mandato cassado, seu processo também foi avocado agora por Alexandre de Moraes, numa clara tentativa, na minha opinião, de tentar constranger e silenciar esse cidadão honrado e um dos mentores da Operação Lava Jato. Ele deu a opinião dele. Está lá sendo ameaçado a todo instante. Processos voltando. Eu quero ver se faz isso, a mesma coisa com quem é de esquerda, nesse país. Faz nada. Só está fazendo de um lado. O objetivo é exterminar a direita e os conservadores. Está muito claro
como a luz do sol. O Brasil precisa discutir isso com seriedade. Não se trata de atacar instituições, longe disso. O STF é importante, claro que é, para a democracia, é um pilar dela. Mas nós precisamos defender a liberdade de expressão.